Se você tivesse que sobreviver durante um ano com apenas uma mochila, o que é que você colocaria dentro dessa mochila? Quando eu fui deixar o Brasil para fazer minha viagem de volta ao mundo, o meu mestre Paris, me disse: André, tu leva contigo só uma mochila, porque se o que você precisa para sobreviver não couber numa mochila, significa que tem algo errado com a sua vida. E aí eu vi que de fato tinha muita coisa errada na minha vida, porque para fazer caber a minha vida numa mochila foi muito difícil. E olha que foi uma mochila grande, eu levei uma mochila de 70 litros, né? Que é uma mochila que é o máximo do tamanho que eu poderia levar em cima de um avião. Imagina, né? Se eu já tive mala extraviada viajando aí para países de primeiro mundo, imagine despachar bagagem na Índia, no Egito, não, falando de jeito nenhum. E ter que ficar carregando uma linha de rodinha ao redor do mundo, subindo montanha, não dava. Então eu decidi levar comigo só uma mochila de 70 litros, que ia ser a extensão do meu corpo. E nessa mochila eu tinha que fazer caber tudo o que eu precisava durante todo aquele ano de 2017. O ideal seria que essa mochila tivesse apenas 7 quilos. Imagina, ia ser uma extensão do meu corpo, eu tendo que carregar isso durante um ano, praticamente sem tirar das minhas costas. Mas, apertando entre o útil e o necessário, eu consegui sair daqui do Brasil com 14 quilos. Imagina só o peso que era para você carregar o dia inteiro, todos os dias. E tudo parecia muito essencial. Eu estava levando comigo uma bota, um tênis, um chinelo, duas calças que se transformavam em shorts, um casaco corta-vento, uma jaqueta fleece, toalhas e roupas de secagem rápida, tudo muito fino, muito prático, né? E alguns livros, os livros pesaram um pouco. E aprender a viver durante todo aquele ano com apenas uma mochila me ensinou algumas coisas muito importantes. Mas antes de eu falar quais são essas coisas, lembra de se inscrever no canal e ligar o sininho para que a gente possa continuar trocando o conteúdo da nossa bagagem. A primeira coisa que viver com uma mochila me ensinou é: aprenda a usar com muita sabedoria os seus recursos. Qualquer coisa para mim era um recurso, sabe? Um pedacinho de papel, um clips, caneta, protetor solar, power bank, bateria, dinheiro, banda de internet, água, comida. E às vezes eu me metia em alguns lugares onde cada um desses recursos era extremamente precioso, no meio das montanhas, no meio do Saara. Você tinha que usar com muita sabedoria toda a água. Você não podia tomar toda a água na primeira hora e depois passar os outros 2 dias sem recursos. Então viver numa mochila me ensinou a utilizar com muita consciência cada um dos recursos que eu tinha ao meu dispor. E prosperidade não é sobre ter muito, mas você fazer muito com aquilo que tem. E é isso que a gente está fazendo com o planeta Terra. A gente tem muito, mas a gente não está usando esse recurso com sabedoria, porque são recursos escassos, limitados, e a gente está enfrentando os problemas que a gente está enfrentando não à toa. A segunda grande lição que viajar o mundo com uma mochila me ensinou é saber distinguir necessidade de desejo. Então eu queria levar muitas coisas, eu achava que eu precisava levar muitas coisas, mas eu vi que a minha necessidade era muito menor do que o meu querer. Inclusive tem uma frase de Gandhi que fala sobre isso, que diz que esta boa terra oferece o suficiente para a necessidade de todas as pessoas, mas não o suficiente para a ganância de um só homem, porque esta desconhece limites. E eu comecei a viagem com 7 camisetas, pensando que era pouco, e terminei com 3, sabendo que era mais do que o suficiente. Isso me levou a compreender outra grande lição, que é: não carregue muita bagagem, sabe? Carregue apenas o essencial. Se você carrega muita bagagem, logo isso torna a jornada pesada. Você tem que ficar olhando para o chão, porque você tem que ficar carregando a mochila. As costas doem, os ombros doem. E não são apenas cargas físicas, né? A gente carrega também um excesso de cargas emocionais. Mágoas, velhos apegos, identidades que não mais nos vestem, um excesso de passado que pesam o nosso caminhar. E carregar o essencial não é só carregar o essencial fisicamente, mas também psicologicamente.
A gente quer consumir muito conteúdo, a gente quer se lembrar de muitas coisas, dominar muitas variáveis. Tem algumas poucas certezas. Tem alguns poucos princípios que norteiam a sua vida. Tem, assim, muitos amigos, mas os essenciais que você precisa carregar não são muitos. E também aprenda a se desfazer de coisas velhas. A vontade da gente carregar junto com a gente certas coisas que já nos agradaram algum dia é um desejo que é natural, faz sentido. Mas a gente esquece de observar o prazo de validade das coisas e acabamos sustentando coisas, pessoas, relacionamentos, profissões que já nos vestiram muito bem um dia e que hoje já não nos vestem mais e talvez melhor vestiriam outras pessoas. E como consequência disso, abra espaço para coisas novas. Eu lembro que eu chegava em alguns países, tipo na Turquia, no Marrocos, e eu falava, cara, quanta coisa legal para eu trazer comigo. Ou recebi alguns presentes de amigos que eu encontrava na viagem, de amigos que eu fazia na viagem, e não tinha espaço na minha mochila para eu receber esses presentes. E a vida é um constante movimento, é um constante ir e vir, uma constante renovação. E para você receber coisas novas, você precisa abrir espaço se desfazendo de coisas velhas. Como é que você vai colocar uma carga na tua mochila se não tem espaço? E espaço físico, espaço intelectual, espaço emocional, muitas vezes para aprender novas coisas, você precisa desapegar um pouco daquilo que você aprendeu. Para você receber novas pessoas na sua vida, você precisa se desfazer de velhas relações. Outra coisa muito legal que a viagem me ensinou é aprender a distribuir o peso. Então, uma mochila pesada dessa, se eu carregasse só nos ombros, ela ia sobrecarregar demais os meus ombros. Mas ela tem aqui uma película que ajuda a distribuir o peso nas costas, tem um cinturão que vai distribuir o peso na tua cintura, uma outra fivela que vai distribuir o peso no seu peito. E aí a carga ficava muito mais suportável. E na nossa vida também, a gente precisa encontrar harmonia, dar o devido peso à nossa profissão, claro, com certeza, mas também dar o devido peso aos relacionamentos, ao nosso corpo físico e à espiritualidade, porque senão naturalmente a gente vai se sentir sobrecarregado. E também, quando a carga fica muito pesada, dê um descanso para os seus ombros. Eu estava lá constantemente carregando a mochila, mas chegavam uns momentos que eu falava, não, cara, não aguento mais. E aí deixa a bagagem um pouco de lado, vai dar uma volta, vai passear, vai tirar um dia de descanso. Nem sempre você precisa lidar com seus problemas o tempo todo. Se permita um descanso, renovar as energias, para então poder lidar com aquela carga, lidar com aquela situação, com a energia renovada e com maior clareza mental. E talvez a maior lição que a vida tenha me ensinado, caminhando com uma mochila pelo mundo, é de que a vida sempre vai te dar aquilo que você precisa, mas muitas outras vezes ela vai te retirar aquilo que você não necessita. E ela te presta um imenso favor ao fazer isso, porque a gente carrega um excesso de coisas que nós julgamos serem benéficas e no final das contas só estão nos roubando energia, nos trazendo um excesso de peso, nos tolhendo a viagem, gastando os nossos recursos. Aí vem a vida e tira de você. E você percebe quanto tempo você gastou, quanta energia você se despendeu com coisas que você de fato não precisava. Eu indico muita experiência. Vá tirar uma semana, 2 semanas, vivendo com apenas uma mochila e veja o quanto de fato você precisa para sobreviver e o quanto é desejo. Isso não significa um voto de pobreza, mas de sobriedade. Você compreende que você pode viver com pouco e tudo aquilo que for acima desse pouco, você aprecia com muito mais consciência. Eu sou André Sem Fronteiras e se você deseja que eu continue dividindo a minha bagagem com você, lembra de se inscrever aqui no canal, ligar o sininho para que a gente continue trocando. Harion Tat Sat.